Pessoal, o que é capital social e principalmente qual é o valor ideal que eu coloco de capital social no momento da abertura da minha empresa? Meu nome é Eduardo de Carvalho, da Unicontábil Contabilidade Digital, e o seguinte: o capital social nada mais é do que o valor inicial que você vai investir na empresa, principalmente o capital social inicial, tá certo? Então, de repente, você é uma pessoa física que tem o seu dinheiro guardado, um recurso guardado aí com sua conta corrente ou aplicado, etc. E você tem uma ideia de negócio e resolve abrir empresa para esse negócio. Quando você resolve então abrir esse negócio, entende-se que inicialmente você não vai ter ali o faturamento para que ela se pague, para que a empresa se pague. E é aí que entra o capital social. Então, o capital social nada mais é do que o valor inicial ali que você vai ter com os gastos iniciais e também até com os gastos iniciais nos primeiros meses, ali em média 6 meses a 8 meses, não tem um tempo certo. Mas a ideia é que o valor que você tem, que você vai investir na empresa, você vai tirar da sua conta pessoa física e depositar na conta da empresa assim que ela abre conta jurídica, assim, importante abrir conta corrente pessoa jurídica, que esse valor, que ele sirva para pagar as despesas iniciais e os meses iniciais de vida até que essa empresa comece a faturar e ter vida própria ali, não precisando mais você investir dinheiro inicialmente, tá certo? Agora, existem duas formas de integralizar esse capital social. Quando eu digo integralizar, integralizar nada mais é do que concluir o pagamento. Como eu disse, então, quando você resolve abrir empresa, você se compromete com um determinado valor de capital social que a gente chama de subscrito, né? Capital subscrito. Então é o comprometimento. Olha, eu vou abrir, eu vou colocar aqui um capital social de 20 mil reais, você se comprometeu com isso. Então, após a abertura, você tem que depositar esses 20 mil reais. Agora, como que eu deposito esses 20 mil? Existem duas formas. Ou à vista, falando em valor, eu sei que a integralização dá para ser por bens também, mas vamos focar em valor. Então tem que ser um depósito à vista, depois da abertura da empresa, ou a prazo, que a gente chama a integralizar, certo? Quando no à vista não há o que discutir. Você abriu a empresa, você tem ali na sequência que abriu a conta corrente, já depositar. Já no a integralizar, de repente você diz ali que o seu capital vai ser 50 mil reais, por exemplo. Só que desses 50 mil reais, 10 mil reais será à vista e 40 mil reais a prazo, a integralizar. Pode perfeitamente, desde que você diga isso no contrato social. E essa opção de a integralizar, essa parte que você vai integralizar depois, primeiro você tem que dizer o valor qual é. E segundo, o prazo que você vai integralizar. Não é obrigatório que você diga o prazo. Então, de repente, olha, 10 mil vai ser à vista e 40 mil a prazo em 4 parcelas de 10 mil reais, por exemplo. Então, essas são as duas formas, a vista e a prazo, a integralizar, certo? Agora sim, qual é o valor ideal? Existe um mínimo, será, de capital social? Não, não existe, gente. Vamos falar aqui das duas, SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, e a Limitada, LTDA, Sociedade Limitada. Essas duas principais. Algumas atividades, como mão de obra terceirizada, ali tem um mínimo, mas vamos falar só do tipo jurídico SLU e a LTDA. Não existe um mínimo de capital social. Não existe. Então, o ideal é que você faça esse cálculo que eu te disse. Olha, põe no papel mesmo. Quanto que eu vou gastar inicialmente com os meus custos ali iniciais? Que seja custo de abertura de empresa, um computador que eu vou ter que comprar, uma mesa, uma cadeira. Enfim, você vai colocar ali no papel, você vai chegar num determinado valor. Também, quanto que eu vou precisar, de repente, para manter minha empresa até que ela comece a faturar? Eu sei que você vai perceber que é um cálculo complexo. Eu não sei quando ela vai começar a faturar, né? Mas faz ali um cálculo para 6 meses, pelo menos, para um ano, alguma coisa nesse sentido. Esse é o valor. Então, gastos iniciais, somado ali um capital de giro para te manter ali nos primeiros meses, esse seria o valor ideal de capital social, tá certo? Agora, mesmo você fazendo esses tipos de cálculo, aí tem gente que não consegue chegar num determinado valor. Falando, mesmo assim, eu não sei o valor que eu vou colocar. Quando é assim, principalmente você é PJ, você é sozinho, né? Então, aquela pessoa que de repente vai trabalhar para uma empresa, emitindo uma nota fiscal só, poxa, é uma pergunta muito corriqueira aqui pra gente. Qual é o valor capital inicial que eu vou colocar? Eu não sei, o que você me aconselha, né? Olha, se você não sabe, mesmo tendo essa prática aí do valor, dessa fórmula, coloca o mínimo, coloca lá R$ 1.000, de 1.000 até 10 mil reais ali de capital social e tá ótimo, né? Apesar que R$ 1.000 nem um computador você compra hoje em dia. Mas de 5 mil a 10 mil tá ótimo de capital social, coloca esse valor. Porque amanhã ou depois, de repente, você resolve colocar mais do que esse valor de 5 mil a 10 mil, desse mínimo que eu te falei, você tem a opção também de fazer uma alteração de contrato social e colocar um novo valor ali. Não foi 10 mil, eu coloquei 20. Bom, então faz uma alteração e acrescenta mais 10 mil de capital social,
fazendo lá o total de 20 mil reais, certo? Se você notar, então, já te dei duas opções. Olha, o A integralizar, quando você diz no contrato social, e quando você menciona isso, você tem que integralizar naquele prazo estipulado, é o comprometimento seu. Já falo sobre as penalidades. E o segundo é quando você coloca um mínimo, você pode ir aumentando isso. Ah, eu queria 50 mil naquele a integralizar, mas eu quero 50 mil aqui embaixo. Olha, coloca 10 mil, o que você vai colocar a princípio, e depois, com o tempo, colocando mais, você vai aumentando esse valor de capital social. Eu prefiro que você faça por essa segunda opção do que por aquele que você estipula a integralizar, porque você se comprometeu. Quando você colocar a integralizar, mesmo não tendo dinheiro, você se comprometeu. Claro que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes eu prefiro que você coloque o mínimo e depois você vai aumentando, fazendo alterações de contrato e aumentando esse capital social. Por quê? Comprometimento. Apesar de não existir um mínimo e nem existir multa caso você não integralize o capital ali estipulado, agora vamos falar das penalidades. Então, apesar de não existir entende-se que é o seguinte, quando você se compromete, você tem que colocar o valor ali. E se você não coloca, numa eventual demanda jurídica, aquela coisa normal, padrão, num processo jurídico, numa dívida que a empresa tem ou numa falência, algo desse tipo, se você não integralizou o capital social, pela SLU, por exemplo, e a LTDA, os seus bens pessoais, eles são protegidos, né? Meio que são protegidos. Então, no eventual demanda jurídica, numa dívida, vai pegar só os bens em nome da empresa, certo? Essa é a via de regra na SLU e na LTDA. Só que se você não integraliza esse valor de capital social, o que pode acontecer é te descaracterizar de personalidade jurídica, uma SLU, uma LTDA, por exemplo, te descaracteriza, te perdendo então a personalidade jurídica e agora os seus bens pessoais vai acabar pegando. Tudo porque você não integralizou esse capital social. Então é importante que com o valor que você se comprometa, você integralize, você conclua o pagamento lá na conta corrente da empresa. Por isso mais um motivo que eu te digo que é aquela parte de, olha, coloca o mínimo e vai aumentando o capital à medida que você vai colocando mais. Porque você não tem essa parte de quase risco zero de descaracterizar a personalidade jurídica. Ao passo que quando você diz lá, meu capital social vai ser de 100 mil reais, tudo a integralizar. Quando você diz isso no contrato, você se comprometeu com 100 mil. E não interessa o prazo, você vai dar um prazo, olha, a integralizar também não tem um prazo, tá? Então você pode a integralizar a, sei lá, 60 meses, em 5 anos, em 10 anos, tanto faz. Mas você tem que integralizar. Então eu prefiro, por isso, nesse sentido de põe o mínimo e vai alterando, certo? Pessoal, por hoje é isso. Sucesso para você, muito obrigado e até a próxima.